Olha só o que a nossa equipe encontrou. Transportar milhares de pessoas todos os dias é um desafio que o sistema de transporte público de Cascavel precisa lidar. Mas para alguns passageiros, eles nem sempre são atendidos da melhor maneira. As demandas dos passageiros são variadas. Alguns querem mais ônibus para economizar tempo. Outros pedem mais linhas para evitar a superlotação. E alguns até chamam a atenção para o comportamento dos motoristas. A verdade é que sugestões não faltam para melhorar o serviço. A Mercedes mora no bairro Jardim Padovani e há alguns anos pede a implementação de uma linha expressa entre os terminais Sul e Oeste, com o intuito de economizar tempo. É uma região populosa e a gente necessita de uma linha de transporte coletivo que atenda à necessidade da comunidade. A gente já participou de uma reunião na Transitar, foi dito para a gente que existia a possibilidade de ser feita essa linha, só que até agora a gente está aguardando. Quem utiliza o terminal pela manhã e final da tarde reclama da superlotação dos ônibus. Eu vou levar na terapia, então quando eu venho de volta, tenho que pegar o Ribeira. O Ribeira tem bastante, esse sim, só que está cheio. Já o Nelson e a Clara utilizam o transporte público para irem até as aulas de italiano na Unioeste. Para eles, a principal reclamação é o comportamento desrespeitoso de alguns motoristas e passageiros com os idosos. Os motoristas arrancam com muita violência, sabe? E a gente já viu pessoas caírem, pessoas assim, jovenzinhas como a gente, né? Então já vimos pessoas caírem, então eu acho que precisa um pouco mais de respeito e de cuidado, né? Tem picos de horário que dá mais movimento do que... Normalmente no horário que a gente usa não tem problema nenhum, sabe? Quem usa o serviço todos os dias quer apenas se sentir respeitado e atendido de maneira satisfatória. Acho que a nossa cidade não é tão grande assim para de repente você passar 35, 40 minutos dentro de um ônibus. A Transitar, ela andou dando umas palestras aos motoristas com relação aos idosos. Só que não está acontecendo isso. Não está. Aí a conta não fecha, né? Quem produziu a reportagem, João Maroc, que está comigo ao vivo aqui na tela. João, além de apresentar o problema, a gente sempre busca uma resposta e, de fato, é a intenção maior, resolver o problema. A Transitar se manifestou, falou algo a respeito dessas demandas? Sim, Wagner, a gente tem essas respostas da Transitar, é a nossa responsabilidade, claro, tanto apresentar o problema quanto trazer a resposta aí do poder público em relação às demandas da sociedade, nesse caso ao transporte coletivo. A gente sabe que sempre tem muitas demandas. Durante a produção dessa reportagem a gente encontrou pessoas falando bem de algumas linhas, de alguns terminais e é claro também algumas pessoas reclamando e dando sugestões de melhoras. Sobre a primeira demanda que a gente tem, que é sobre a linha expressa entre o Terminal Sul e o Terminal Oeste, que foi ali a sugestão dada pela Mercedes. Segundo a Transitar, nem todos os terminais têm uma integração expressa entre si, que é aquele ônibus que vai direto sem passar por nenhum outro ponto. Para a região sul, ali o Terminal Sul, a linha Sul Estação Central serviria como essa integração, porque ela sai lá do terminal, vai até o centro de Cascavel e ali os passageiros podem pegar outros ônibus sem pagar a passagem. Então essa é a justificativa da Transitar pela não existência dessa linha expressa entre os terminais Sul e Terminal Oeste, mas a Transitar também disse que num novo contrato, né, do transporte coletivo, essa opção ela pode ser estudada. Sobre a superlotação ali do transporte do Terminal Leste, né, principalmente na linha Leste-Oeste, a Transitar disse que em setembro fez uma modificação na linha expressa entre esses dois terminais para tentar mitigar um pouco essa superlotação das linhas e que continua estudando possíveis alterações, podem ocorrer a qualquer momento se forem observadas superlotações em outros horários. Então, pelo menos pelo que respondeu a Transitar para a gente, eles estão de olho também nessa superlotação entre os terminais Leste e Oeste. E por fim, sobre o comportamento dos motoristas, que a gente sabe um ou outro ali pode ter um comportamento inadequado em algum momento da viagem, a Transitar respondeu que reforça sempre com as concessionárias, com as empresas que realizam o serviço de transporte público aqui em Cascavel, sobre a necessidade de ter essa educação dos motoristas, principalmente em relação aos idosos, que precisam ali de um tempo para subir no ônibus, sentar com segurança para daí o motorista arrancar, para não causar nenhuma queda. E sobre isso a Transitar disponibiliza um telefone para realizar denúncia, que é o 45 99119 9478. Então quem por algum motivo aí presenciar alguma cena de desrespeito no transporte coletivo, pode mandar uma mensagem para
para esse telefone, falando ali qual horário, qual linha aconteceu, para fazer essa denúncia. Eu vou só repetir rapidinho aqui, o número é o 45 99119 9478, apenas para mensagens esse telefone. Então, denúncias sobre mau comportamento dos motoristas podem ser enviados para esse número. Então, a gente trouxe as demandas e agora apresenta as respostas do poder público. Wagner. Obrigado, João.